Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre o trabalho das doulas. E para nos contar tudo sobre essa profissão, eu recebo a Juliana Santos, que é doula. Seja bem-vinda ao Alesp Conecta, Juliana. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite. É sempre muito importante, uma alegria poder resgatar esse tema e falar um pouquinho mais para que as pessoas conheçam também o trabalho da doula. Para quem não conhece, de repente pode nunca ter ouvido esse termo, queria que você explicasse de uma forma simples o que é o trabalho da doula. É complexo e ao mesmo tempo simples, né? Quando a gente fala sobre o trabalho da doula. Mas de maneira geral, a gente acaba trabalhando a questão física, emocional, psicológica, não só com a pessoa gestante, mas com a família, com a comunidade, porque afinal de contas, como a gente vai ver o desdobramento, né, do acompanhamento, que a gravidez é um evento familiar, né? Não diz respeito apenas à pessoa que está passando por aquilo. Então, todo aquele ambiente, as pessoas que a cercam, interferem, né? Positivamente, negativamente naquele processo. Então, é importante esse segmento não só com a pessoa gestante, mas com a família e a comunidade que ela está inserida, né? Queria que você falasse um pouco sobre o processo de formação da doula, né? Vocês são capacitadas para fazer todo esse acompanhamento desse processo da gestação, como você acabou de citar, né? Sim, exatamente. Atualmente, Amanda, o que acontece? A formação de doulas ela acontece de forma privada, majoritariamente, e de forma pública também, né? A Secretaria Municipal de São Paulo, ela estava com um projeto de formação de doulas comunitárias para se inserir, né, nos hospitais públicos municipais aqui da capital. Esse projeto, ele teve uma descontinuidade por conta do governo, enfim, que optou por parar, porque, enfim, precisa assim de um incentivo tanto econômico, fiscal, quanto ideológico, né? De você inserir uma pessoa ali para ajudar aquela pessoa durante o processo do parto, né? É diferente também da formação privada, né? Porque a privada você faz o acompanhamento pré-parto, parto e pós-parto. Quando a gente está falando sobre a formação de doulas comunitárias, né, que foi o projeto da Secretaria Municipal de São Paulo, a gente tinha a doula inserida apenas no processo do parto. Então, tem essa diferença também. Você citou que a gestação é um evento familiar, né? Então, claro, a gente tem ali como figura principal a gestante, mas também tem a família, né? Que convive, que acaba participando de alguma forma de todo esse processo que é muito único e particular para cada pessoa. Então, queria que você contasse um pouco mais sobre como é esse trabalho da doula, como é que vocês fazem esse acompanhamento. Como eu falei também, é muito complexo a gente falar sobre isso, né? Porque envolve a demanda de cada pessoa. Então, cada atendimento ele é muito individualizado mesmo, né? Mas de forma geral, a gente trabalha nessa questão do pré-parto, a questões dos medos que ela pode vir a ter, ele ou ela, né? Da gente falando, por exemplo, de gravidez de pessoas trans. Então é importante a gente entender o que a demanda daquela pessoa para que a gente possa trabalhar no pré-parto, para que no parto ela, enfim, esteja segura, esteja instruída e munida de informações para que, enfim, não acabe. É lógico, né, que a gente fala que a informação é muito importante, sim, e ela acaba afastando a gente de intervenções desnecessárias, da violência obstétrica, enfim, todas essas outras coisas que podem vir a acontecer no processo de gestação, de parto e puerpério, né? Que, enfim, a gente vai estar permeada e rodeada de profissionais. Então, é importante a gente saber quais são os nossos direitos, como que a gente pode manejar, o que são intervenções bacanas, o que não são. E ainda, além disso, trabalhar essa questão do esquema corporal também, né? Do se autoconhecer, de promover a autonomia em saúde, de ela participar,
né? Dessa coisa de, nossa, da tomada de decisão, de eu posso decidir aonde eu quero que o meu filho nasça, eu quero os cuidados com o meu filho daquela forma, eu quero os meus cuidados assim. Então é importante nesse sentido também, até para criar essa a autonomia, né, dela. Você falou que é um atendimento muito individualizado, mas eu queria que a gente falasse assim no momento ali do trabalho de parto, né? A gente sabe que para algumas pessoas esse momento é mais curto, para outras esse momento é mais longo. Como que a doula atua ali na hora mesmo em que aquela gestante, aquele gestante, enfim, está prestes a dar à luz? Como é que é esse apoio físico que vocês acabam auxiliando bastante nesse momento também, né? Sim, muito. Para isso também a doula ela conta com outras técnicas, né, que nosso curso de capacitação nos dá. Como, por exemplo, a gente trabalha métodos de alívio da dor não farmacológicos, né? Que não é necessariamente uma hack que a gente vê por aí, que, enfim, é muito intensa e que atrapalha, entre aspas, todo esse desenvolvimento do desenrolar do parto. Então, a gente busca por alternativas naturais e que sejam menos invasivas, né? Então a gente trabalha muito com essa questão do, por exemplo, da técnica do rebozo, que é uma técnica mexicana, né? Que a gente utiliza o rebozo para, enfim, dar um alívio, um conforto nessa dor. A gente também utiliza técnicas de água também, outras coisas como a bola, posições, enfim, eu acho que mais do que isso, a gente promove essa questão de ela se sentir abraçada e de ela se sentir livre para fazer, para ter a movimentação que quiser também. Porque eu acho que isso que é importante. A gente traz algumas técnicas que podem ajudar, mas quem sabe aquele processo de parturição, quem sabe a posição, vai ser a pessoa que vai parir. Então a gente acaba trazendo métodos, né, de equilíbrio, de força, de gravidade, como a gente fala do Spinning Babies, né, que foi desenvolvido por uma parteira americana, a Gayle Tully. Mas tudo isso a gente proporciona, a gente sugere, mas ela que, né, a pessoa que vai parir, que opta, que escolhe se isso vai ser bacana, se não vai ser. Enfim, então é muito individual mesmo. A gente está falando dessa parte física, né? Mas o momento da gestação ela também tem um impacto emocional muito grande, afinal, traz muitas mudanças. Então, eu queria saber como que é a atuação da doula nessa parte também. Claro que vocês têm todo esse preparo para auxiliar na parte física, mas a parte emocional também merece atenção. Queria que você contasse um pouco como que a doula está ali naquele momento tão único e ao mesmo tempo tentar dar um auxílio emocional. Sim, sim. Quando a gente também vai falar sobre essa questão do apoio emocional, Amanda, é importante a gente entender que pode vir trazer alguns medos, e a gente não sabe se é a primeira, se é a segunda gestação. Então, muitas coisas que antecederam de outros partos, ou aquela família que teve muitos partos, porque, enfim, ela é filha de alguém, ela é neta de alguém, né? Então, já houveram partos naquela família. Então, mesmo que seja o primeiro, a gente é carregado de uma cultura, de uma historicidade que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ouvir, e é por isso que eu falo que a doulagem ela é mais do que para a pessoa que está gestante, ela é para a família também, né? Porque a gente precisa entender os aspectos culturais daquela família, a gente precisa entender o histórico, qual é o significado do parto, qual é o significado da gestação. Então, novamente, é um processo individual também, porque a gente não sabe como que a gente lida com a amamentação naquela família, com o parto. Então, os medos são diferentes, as angústias são diferentes, e a gente vai tentando desmistificar todo esse processo no geral, né? De dor, ai, porque o parto dói, porque a amamentação vai ter que doer. E aí a gente vai tirando algumas coisas assim aos poucos, né? Vai apresentando também, porque eu acho que isso que é o mais bacana, né? A gente estuda junto de, ai, mas eu vi que, por exemplo, eu vi que eu não posso ter passagem. Mas o que é não ter passagem?
Vamos estudar juntas? Vamos entender isso juntas? O que é isso? O que não é ter passagem? O que é essa dor? É uma dor com propósito ou sem propósito? Então, a gente também trabalha nessa questão para que a pessoa que vai, né, passar pelo processo do parto entenda que, nossa, eu conversei isso com a minha doula, então eu sei que isso é ok, isso é natural, isso vai acontecer e faz parte do meu trabalho de parto. Então, isso me acalma, isso gera menos ansiedade, isso gera menos medo e me dá mais confiança para aquele processo, né? E mais autonomia mesmo. Você citou a questão da amamentação, que também é um processo importante. Então, queria que você falasse justamente sobre o trabalho da doula, porque ele não fica restrito apenas ao momento do trabalho de parto, né? É um trabalho que acaba se estendendo após o parto também. Sim, exatamente. A gente também trabalha com essa questão da amamentação. É lógico que existe outra formação também, que é a consultoria em amamentação, que eu acho que é super bacana, que todo profissional que lida, né, com assistência ao parto em geral, seja ele médico, uma enfermeira obstétrica, uma obstetriz e até uma doula que entenda esse processo, que faça um curso de aperfeiçoamento profissional, que trabalhe a amamentação, porque eu acho que isso também é muito importante, que a gente dá muita ênfase ao parto também, a como esse processo vai decorrer, mas a gente não fala que a amamentação ela também não é tão simples assim. Não é simplesmente pegar o bebê e a gente colocar na mama, né? Tem todo um processo anatômico, emocional, de que a gente acha que é natural, é instintivo. Mas não, aquela pessoa, ela precisa de um apoio, né? É lógico que a gente fala que uma pequena maioria é simples, assim, de colocar, de pegar e colocar no peito. Mas que a grande maioria, sim, precisa de um auxílio, de um manejo, porque não é simplesmente você colocar, pegar e colocar, né? Encostar. Porque, enfim, é a primeira vez daquele bebê e pode ser a sua primeira vez ali com aquela amamentação, ou pode ser a segunda, mas é a primeira com aquele filho, né? Com aquela filha, aquele filho. Então, é tudo muito novo. É outra gestação. Acho que é importante também individualizar o processo de que é outra gestação, foi outro parto e vai ser outro puerpério, vai ser outra amamentação. Então, tirar essas coisas, né? Desmistificar isso, ajudar também nessa questão de o apoio, o auxílio à amamentação, como, por exemplo, bicos artificiais, que eu acho que fórmulas. Então, eu acho que tudo, né, que foi desenvolvido tem um papel e uma coisa importante, assim. Mas que tem indicações específicas, né, que não é indiscriminado. E aí entra a questão também da família, porque você amamentar é familiar também. Porque não adianta eu super querer amamentar, mas o meu parceiro, a minha parceira, vai lá e fala: ai, mas eu acho que o leite não é tão bacana assim. Vamos dar uma fórmula, vamos dar uma chupeta. Então, esse processo também envolve a família, porque a gente precisa dessa rede de apoio, né, para amamentação. Falamos do trabalho da doula durante o trabalho de parto, depois do trabalho de parto, mas eu quero saber também como que é esse trabalho antes, como que é esse auxílio antes de fato entrar no trabalho de parto. Uhum. Basicamente, Amanda, foi como eu havia dito, desse trabalho do esquema corporal, dela se sentir, de se autoconhecer, de ver que aquele processo pode ser, de decorrer de forma natural, né? E que eu acho que também tirar esse peso de que, ai, eu preciso ter um parto normal, que eu acho que também isso é outra meta, né? Que a gente é estabelecido hoje em dia de, ai, eu preciso ter o parto normal, senão eu não vou ser feliz. Eu acho que a gente também precisa tirar essa carga, né? Porque vamos dizer que essa mulher precise de uma cesariana e que tenha uma indicação real de uma cesariana. Então a gente precisa tirar esse peso de, nossa, eu preciso ter um parto normal, porque eu acho que a gente precisa ter um parto respeitoso. Eu acho que esse é o grande X da questão, né? A gente precisa tirar o foco de, nossa, parto normal, para ter um parto respeitoso, que inclua você no processo de decisão, que você entenda as coisas que estão sendo feitas ali,
Então, o processo de dolagem mesmo é uma conversa, é um acolhimento de demandas e de também elucidações de questões assim que estão sendo colocadas para a gente, né, nesse sistema tecnocrático de ter que tem que ser feito assim, o médico é quem sabe, você não sabe, e eu sei que o seu filho não está passando bem, enfim. E a gente acaba se submetendo a intervenções muito desnecessárias, né? Então, esse processo mesmo é uma questão de a gente entender como é que funciona as leis, o que é uma violência obstétrica, o que é uma violência neonatal, e entender que a gente pode e deve e se apropriar desse lugar de fazer saúde, porque se diz respeito a mim. Ninguém melhor do que eu para falar sobre a minha saúde, né? Ninguém me conhece melhor do que eu. Então, acho que é esse despertar mesmo de uma consciência, tanto corporal quanto intelectual mesmo, de você se apropriar daquele processo, daquele momento que é seu, né? Nós estamos falando dessa questão da atuação da doula. Queria que você explicasse também sobre as práticas que não fazem parte da profissão, sobre aquilo que as doulas não fazem. Perfeito. Perfeito, Amanda. Eu acho que isso é muito importante também, porque a gente às vezes acaba achando que é a mesma coisa, né? De uma doula é uma médica, uma enfermeira obstétrica, enfim. Eu acho que é importante também a gente entender isso. A doula, ela faz parte do parto, faz parte do processo gestacional, mas ela não substitui nenhum profissional, seja ele um médico, uma enfermeira obstétrica ou uma obstetriz. Por quê? Ela não faz nenhum procedimento técnico no sentido de toques, uma amniotomia, uma ausculta cardíaca. Então, quando a gente faz um acompanhamento, ele se restringe ao emocional, corporal, psicológico, né? Então, a gente não tá ali para ver, por exemplo, uma questão de vitalidade materna e fetal, que eu acho que isso é muito importante. Então, não há o toque, não há a ausculta fetal, que é super importante, mais até do que o toque, né? Que a gente vem mudando também esse paradigma de intervir menos, né, naquele corpo e a gente entender como é que funciona o processo do parto de uma outra maneira. Então, ela não faz esse trabalho técnico médico, né, que é dito, dessa assistência obstétrica, né? Ela faz parte, mas ela não substitui. O mesmo também se repete para uma questão de acompanhante, né? Que é importante a gente entender que doula não é acompanhante. Doula é uma profissional que vai te acompanhar durante a gestação, parto e puerpério, né? Mas que ela não substitui a questão do acompanhante, a questão daquele familiar que vai acompanhá-lo, ou daquela amiga, enfim, daquele acompanhante de escolha, né? Que aquela pessoa vai ter. Então, são coisas totalmente diferentes. Tanto é que temos lei que regulamentariza isso, né? De que doula é uma coisa e de que acompanhante é outra, né? Queria que você falasse da atuação da doula, né? Vocês acompanham nas maternidades, isso é possível. Eu também queria que você explicasse se a doula ela está presente somente nos partos naturais, naqueles que são humanizados, ou se esse acompanhamento também pode ser feito no caso dos partos que são cesáreos. Certo. A gente pode acompanhar essa pessoa que está gestante tanto na maternidade, né, no hospital, né, num parto hospitalar, quanto num processo de trabalho de parto em casa e na cesariana também, né? Porque a gente precisa também pensar de que se ela foi para uma cesariana ou se, por exemplo, ela passou por um parto pélvico, né? Ela tem um bebê pélvico que é de bundinha, né? E que geralmente o nosso sistema obstétrico ele não está preparado, né? Equipado para assistenciar esse tipo de parto. E eventualmente ela vá passar por uma cesariana, é fundamental que a doula esteja presente, esteja junto. Por quê? É aquilo que a gente também falou anteriormente. É um apoio emocional, é um apoio psicológico e de falar também sobre essa questão da cesárea, né? De que ela também tá ali com a doula dela, que explicou sobre isso, que explicou sobre os processos da cesárea e que acalma. Você tem uma pessoa que você conhece naquele momento, imagina você entrar numa sala de cirurgia que é
super clara, que é super gelada, que você não conhece ninguém. Imagina o quanto de ansiedade dá aquilo, né? Então, você ter a doula, o seu acompanhante ali, pessoas, rostos assim que, tipo, nossa, eu conheço, dá uma sensação realmente de aconchego, de família mesmo, né? Propriamente dito. Não nessa questão de laço sanguíneo, mas de, nossa, eu estou amparada, eu conheço essas pessoas e eu sei que se caso vir alguma coisa acontecer, eu sei que eu vou estar amparada ali por ela, né? Pela minha doula, pelo meu acompanhante, pela acompanhante. Eu acho que uma outra questão que pode acabar confundindo as pessoas é a diferença entre os tipos de parto. Então, eu queria que você explicasse de forma simples, né? O que é o parto normal, o que é o parto humanizado, o que é o parto natural. Sim, isso é uma coisa também que a gente fica, né, pensando, nossa, a gente lê muito sobre isso, né? O parto humanizado é aquele que é na água, que é na banheira, e aí, enfim. Mas a questão do parto normal e do parto natural, essa questão da via, né? As duas vias são por via vaginal, né? Mas a diferença é que o parto natural ele segue sem nenhuma medicação, né? Seja ela uma ocitocina, um misoprostol, enfim, aqueles medicamentos que a gente utiliza para fazer a indução ou a condução do parto. Então, tem essa diferença. Então, eu entrei em trabalho de parto e eu segui ele inteiro sem nenhuma medicação. Então, esse é o parto natural. Já o parto normal, ele vem com alguma intervenção, seja ele a indução ou a condução. Então, ele houve algum medicamento, né, ali, ou para dar o start no trabalho de parto, ou para conduzir mesmo, né, com relação à contração, que não estava efetiva, enfim, são coisas mais técnicas assim. E a questão do parto humanizado, eu pessoalmente, Amanda, tenho um problema com esse termo, porque eu acho que ele é um termo muito classista, muito branco e muito racista, né? Porque a gente tem essa coisa do sistema que nos animaliza, que nos desumaniza, né? Então a gente está falando também dessa questão de segurança obstétrica, de segurança alimentar, que a gente não tem majoritariamente, né? Então eu acho que esse termo é muito excludente, né? Então, eu gosto de pensar, como eu tinha anteriormente dito, em um parto respeitoso, né? Então, é porque eu acho que precisa de uma mudança, assim, de formação, precisa de uma mudança de paradigma mesmo, né? Nesse sentido. Então, eu gosto de pensar no parto respeitoso, que inclui essa pessoa na tomada de decisão, que ela entenda o que está acontecendo e que ela participe efetivamente daquele processo. Porque eu acho que também o parto que, tá ali, eu te avisei, não é simplesmente informar, é ela entender o processo e optar por aquilo também, né? Queria que você falasse um pouco sobre a atuação das doulas no caso dos partos que são feitos em casa. Hoje a gente tem muitas pessoas que acabam preferindo, né, ter o trabalho de parto no ambiente domiciliar. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância desse apoio da doula no ambiente domiciliar, né? Porque muitas vezes é o que você falou, a família está ali junto, mas também não sabe muito como agir. Então, qual que é a importância do trabalho de vocês neste caso? Como a gente tinha dito, né, Amanda, anteriormente, essa questão do parto domiciliar, a tomada de decisão de um parto domiciliar já é difícil por si só, né? Porque a gente tem a questão do hospital como um local o mais seguro, o mais tecnológico. Se acontecer alguma coisa ali com o meu bebê, eu vou ter uma UTI, eu vou ter. A gente sempre pensa no pior, né? Então, é importante a gente resgatar essa coisa de que o parto não é um evento patológico, né? Então, anteriormente, a gente tinha muitos partos em casa e a gente também está tentando resgatar isso e está tentando se reapropriar, né, decolonizar essa questão mesmo de resgate de que o parto ele pode sim ser em casa, com menos intervenções, o mais natural possível e de uma forma segura, efetiva, com profissionais treinados, né, com uma formação bacana, que respeite e que inclua, né, aquela pessoa na tomada de decisão, enfim, que ela entenda o processo de urgências e emergências que podem acontecer tanto em casa quanto no hospital,
Então, eu acho que é seguir na mesma linha mesmo. Eu acho que o trabalho da doula junto a um parto hospitalar, eu acho que é até mais tranquilo, porque eu acho que a gente segue a mesma linha de raciocínio e o mesmo objetivo, né? Que é proporcionar a melhor experiência para aquela pessoa e para aquela família. E nesse sentido também para a família, de acalmar o coração, de que é possível parir em casa e é possível ter aquele entrelace, aquele de realmente nascer em casa, no aconchego do lar, em que você conhece as pessoas, é a sua casa, é a sua cama, é o seu cachorro. Às vezes, né, a gente fala que muitas vezes o parto domiciliar une realmente as famílias, de unir os outros filhos, unir os seus animais, enfim, que tem em casa. Então é uma coisa que de ambiente que você se sente seguro, né? Se sente acolhido, porque o ambiente também é um preditor muito importante para que o parto, enfim, desenrole de uma forma tranquila, natural, sem medos. Porque imagina você estar ali com várias pessoas, vários profissionais. Então é uma coisa que é um ambiente seu, calmo, tranquilo, que tem pessoas ali especialmente para você, né? Então acho que é até mais tranquilo. Nosso programa está caminhando para a reta final, mas eu acho que é muito importante a gente citar uma questão que você falou lá no começo, que é com relação à violência obstétrica. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que é, desse dicas para quem está nos acompanhando do que não pode ser aceito na hora do parto, seja em casa, seja no hospital, na maternidade, enfim, no lugar que for. Eu também queria que você falasse um pouco sobre a atuação da doula como uma forma de conscientizar sobre esse tipo de violência e também na tentativa de evitar, de dar para aquela pessoa que está ali no trabalho de parto a oportunidade de escolha e de fazer daquele momento realmente algo único. Exatamente. Eu acho que isso é um dos trabalhos mais importantes que a gente faz quando a gente está fazendo a assistência, né, com a nossa doulanda, né? Eu acho que é importante a gente apresentar o que é a violência obstétrica, porque muitas vezes, Amanda, a gente conversa e fala e elas não entendem isso como uma violência obstétrica, mas como uma intervenção que salvou a vida do filho dela, como uma intervenção que foi super necessária, mas que muitas vezes o profissional que assistiu aquele parto deu de desculpa para intervir fortemente numa intervenção que não fazia o menor sentido. Então é importante a gente entender que a violência obstétrica ela pode ser uma violência sexual, uma violência de gênero, uma violência de uma negligência, né? Ali que estou justificando essa intervenção, mas na verdade ela não é baseada em evidência nenhuma, né? Ela pode ser também uma violência com a questão geracional da idade daquela pessoa. Quantas vezes a gente não vê histórias de adolescentes em maternidades que são super violentadas, super apenas por ter aquela idade, né? Então, é importante também a gente entender que a violência obstétrica também é praticada pelo sistema, pela falta de recursos, né, que a gente tem hoje em dia. As maternidades, a gente vê que é importante a gente ter aqueles centros de parto normal, né, aqueles CPNs, e no site sempre tá ali, CPNs a gente tem banheiro, a gente tem aquilo, mas não tem, ou é só uma cama, é só um leito. Então, a violência obstétrica também é praticada pelo sistema, né? Então, é importante a gente entender isso. Como forma de prevenção, de como elucidar esse tipo de questão, o que a gente pode fazer? O plano de parto, que a gente faz pré-parto, né? A gente passa por todas essas questões de violências que podem acontecer no pré-natal, violências que podem acontecer no parto, violências que podem acontecer no pós-parto. Então, a gente vai passando intervenções por intervenções para a gente entender o que são cada uma delas e que, às vezes, sim, ela é precisa, ela é necessária, mas que a profissional que esteja assistindo, fale, comunique, expresse o que está acontecendo, para que aquela pessoa que, enfim, está passando por aquele momento, ela entenda, nossa, realmente, eu sei que aquilo é necessário porque o meu parto está assim. Eu sei que aquele procedimento com o meu bebê é necessário porque eu vi que isso está
diferente. Então, é importante a gente trabalhar essa questão e fazer o plano de parto, que é um documento, né? Quando a gente chega na maternidade, a gente entrega para a equipe que está recepcionando a gente, que fez a admissão, elas assinam, fica uma via com a gente, uma via com elas, isso fica no prontuário, porque isso sim é passível, né, de uma denúncia, de um processo. Eu acho que é importante a gente mencionar os meios, né, para que a gente possa denunciar. Então, a gente pode denunciar para a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, caso seja no pré-natal. A gente pode denunciar para a Secretaria Municipal, Distrital, Estadual também. A gente pode denunciar para os conselhos de classe, seja ele o CRM, né, que é o médico, ou o COREM, que são dos enfermeiros e obstetrizes, e também para o Disque Saúde, que é o número 156, né? Então, todo o processo também você pode ligar, e é sempre importante a gente anotar a questão do registro, o número de registro daquele profissional, para que seja tudo bem protocolado e seguir realmente um segmento de uma denúncia efetiva, porque e a gente precisa entender realmente que isso é uma violência e tirar esse peso de que foi necessário para salvar a vida do meu filho ou a minha vida. É importante a gente entender esse processo, né? Juliana, agradeço demais a sua participação, as informações e mais do que isso, né, de dar aqui os canais para que quem conheça alguém que está sofrendo violência obstétrica ou de repente se a pessoa sofrer, ela saber que aquilo está errado e que ela tem o direito de denunciar. Muito obrigada pela participação no Alesp Conecta de hoje. Amanda, eu tenho que agradecer muitíssimo. Eu acho que é sempre muito bom, como eu falei, falar sobre isso e trazer realmente essas informações à tona para que a gente se aproprie do nosso processo de fazer saúde, né? Então, eu acho que isso é muito importante, não só para a gente, mas para as pessoas que também a gente sempre tem alguém grávida perto da gente, ou gestante, ou que está pensando, né, em passar por esse processo de gestação. Então, eu acho que disseminar essa informação é super importante e válido, né? Eu tenho que agradecer assim imensamente. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Se você quiser ver e rever os nossos programas, é só acessar o canal do YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.